Boa noite, pessoal. Max, primeiro, obrigada por abrir esse seu tempo aí para compartilhar conteúdo com a gente. Se apresenta, por favor, e vamos começar a nossa aula de hoje. Beleza. Obrigado aí, Carla. Bom, meu nome é Max, né? Vou apresentar bem rápido, porque eu acho que dá para também ter uma noção melhor quem quiser, enquanto eu vou fazer o papo aqui. Mas, basicamente, eu fundei a primeira agência de copy do Brasil, né? Que foi a Copy Experts, que foi agência por pouco tempo, só um ano. Depois a gente já virou infoprodutora, que fazia mais sentido, né? E daí, então, a gente começou a lançar vários cursos online, a gente lançou cursos... e a gente sempre lançou sem usar forma de lançamento, né? Sempre fazendo um jeito diferente, que acabou virando o que a gente vende hoje como método super conteúdo. Além disso, mas essa nem é a minha empresa principal, a minha empresa principal é a PetV, que a gente também surgiu dentro da Copy Experts, né? A PetV é uma empresa pet de suplementação para cachorro. A gente já é, pelo menos online, né? A gente já é a maior do Brasil em pouco tempo. E eu estou aqui hoje para falar com vocês de anúncio. Isso aqui não é mais uma coisa aqui rapidamente até, mas eu acho que vai ser até mais interessante no final se a gente, de repente, usar algum exemplo, tentar fazer algum exemplo aqui ao vivo, algo do tipo. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Então, até eu vou começar a compartilhar aqui minha tela e até aproveitar, né, que a gente está em poucas pessoas aqui. Eu vou estar olhando sempre que possível aqui o chat do Zoom também, a Carla me ajuda, mas assim, eu quero que seja o mais interativo possível. Né, aproveitar justamente que são poucas pessoas, todo mundo aqui já tem, né, resultados, pelo menos algum tipo de resultado interessante, né, senão vocês entrariam aqui na escola. Então, eu acho que vocês vão ter também um nível de perguntas e de um nível de perguntas mesmo, um nível de interação bem interessante, tá? Então, eu queria que a gente se interagisse bastante aqui mesmo. E é isso, de avisos assim. Eu vou começar a compartilhar minha tela, daí vocês me falam se vocês estão vendo, por favor. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeitinho. Legal. Então, eu dei assim um tema assim de hoje, eu dei para ser um tema, para ficar um nome mais sexy, né? Coloquei sistematizando a criatividade. Então, como transformar que criatividade, normalmente as pessoas veem como alguma coisa que ou você tem talento ou você não tem, né? Você tem que olhar, ou você é uma pessoa criativa ou você não é. E, na verdade, se você pensar, acho que dá sim para sistematizar a criatividade, né? E quando eu falo sistematizar, é de fato colocar entre alguns passos que você siga alguns tipos de passos e tenha um resultado final, né? Um sistema basicamente é isso, né? Você tem alguma coisa entra aqui, tem um input, algo acontece aqui na caixa preta, né, que nem o Andy Grove fala, e no final você tem o output, certo? Então, se você pensar, tá, que tipo de input eu preciso ter, né, que tipo de informação, que tipo de formato, o que eu preciso ter, e como precisa ser minha caixinha preta aqui para no final eu ter anúncios. Então, eu estou falando de sistematizar a criatividade e especificamente hoje aqui com vocês eu queria falar de como sistematizar criatividade para anúncios, né? Então, como a gente pode criar mais anúncios e melhores anúncios? Talvez até aqui, não sei quem aqui já viu, de repente, algum anúncio meu mesmo, em que eu apareço com minha carinha ali fazendo alguma coisa. Eu imagino que, sei lá, pelo menos metade aqui já tenha visto, como vocês estão no mercado de marketing ainda, imagino que alguém já deve ter visto minha carinha ali. Mas não só, isso funciona tanto para produtos, né, infoprodutos, que nem os que eu vendo com minha cara, que nem os que a gente lançou, como também para produto físico, né? Que nem eu falei, minha empresa principal é um produto físico, não é nem infoproduto. O método super conteúdo, hoje em dia, é bem mais meu part-time mesmo. Então, o que eu vou explicar aqui funciona para qualquer coisa, né? E óbvio, principalmente, acho que mais assim, B2C, mas na verdade também para tudo, tá? Beleza. Então, como que a gente faz para... O que eu vou apresentar aqui, algumas coisas. Ô, Carla, só para saber, você também está com uma ADM, né? Porque para mim está aparecendo aqui as pessoas que estão entrando, mas está Ou aparecendo para sim, você, pode né? deixar que eu Beleza. permito. Beleza. Então, beleza. Então, primeira coisa aqui, como
nunca mais ter bloqueios criativos de ads, né? Depois, de repente, a gente pode até testar, fazer algum exemplo ao vivo, perguntas e respostas, vamos ver como a gente... Mas é basicamente isso aqui que eu imaginei para hoje. Então, é algo relativamente rápido mesmo. Acho que será interessante até se a gente tentar fazer alguma coisa ao vivo, tá? Então, aqui eu separei em 4 partes, tá? Primeiro, alguns princípios para a gente ter na cabeça de como a gente consegue começar a sistematizar a criatividade, né? Alguns princípios que eu trouxe aqui. Eu gosto sempre de deixar as coisas concretas, vocês vão entender. Mas se você pensar a definição, né, de criatividade, a definição de criatividade, que muita gente fala, é juntar ideias desconexas para formar alguma coisa nova, certo? Então, se essa é a definição, logo, quanto mais, né, matéria bruta a gente tiver, quanto mais material a gente tiver, quanto mais curioso a gente for, mais criativo a gente vai ser. Né? Eu lembro muito disso do primeiro livro de copy que eu li, que é do Joe Sugarman, depois posso escrever isso ali, mas chama The Copywriter's Handbook. Foi o livro que me fez amar copy. Ele justamente fala isso. Então, quanto mais curioso você for, quanto mais referências diferentes você tiver, melhor. Né? Porque mais material, mais matéria bruta você vai ter. Isso eu acho que é um princípio assim, muito importante, né, para a gente, como marqueteiro. Né? E eu acho que todo mundo aqui, né, seja você CEO, né, mas nem sou tão marqueteiro, sou mais operações, sou mais finanças, não sei. Eu acho que é assim, extremamente importante qualquer fundador, né, ser bom em marketing, porque assim, ao menos que você seja, sei lá, você está no primeiro setor mesmo, né? Se é de agro, qualquer coisa, mas até aí também acho que é muito importante você saber de marketing, saber de posicionamento, de framing, entender como vender melhor, enfim. Então, e para ser melhor nisso, né? Principalmente aqui falando de anúncios, quanto mais matéria bruta, quanto mais referências diferentes você tiver, quanto mais repertório você tiver, melhor. Isso é algo básico. Né? E o que isso significa? Então, isso significa que você tem que buscar aprender coisas diferentes, né? Você lê um livro de gestão, outro livro de não sei o quê, você se interessar pelas coisas vai te dar mais matéria bruta. Tá? Isso é um princípio básico. Beleza. Outro princípio importante. Esse aqui é um princípio muito legal, que isso aqui realmente muda tudo. Né? Sua criatividade aumenta quando você tem restrições. Né? Restrições são boas para a criatividade e não ruins. E eu vou explicar isso mais para frente, vai ficar mais claro. Né? Mas restrições por exemplo, vamos ver se eu até uso esse exemplo aqui, não lembro. Então, antes de entrar nesse exemplo aqui, ó, restrição, se você pensar, se eu te falo, por exemplo, pensa numa comida. Às vezes você demora mais tempo para pensar do que se eu falo, pensa num doce. Você consegue pensar num doce mais rápido. Quando você fala, pensa em comida, talvez você demore um pouco mais, porque você, puta, que comida. Agora, se eu falo, sei lá, pensa num doce, pensa num chocolate específico, você consegue pensar mais rápido. Né? E por quê? Porque você está restringindo. Né? Se você pensar nosso cérebro, até a quem de repente programa alguma coisa, até entende isso com mais facilidade. Mas se você pensar, por exemplo, num programa, se você busca por uma informação específica, às vezes é mais fácil de você achar essa informação específica. Porque, por exemplo, você está buscando... isso não está ficando muito concreto, né? Mas enfim, você está limitando a sua busca. Então, tipo, você fica, não, quero uma coisa que esteja na página 80 desse livro. Né? Você vai buscar, achar mais fácil, porque você vai ter que fazer menos buscas. Então, tipo, se você restringe alguma coisa, é sempre melhor para a criatividade. Então, sendo um pouco mais concreto aqui, né, em termos de anúncios, do que a gente pode estar querendo falar aqui. Por exemplo, se você restringe em relação ao apelo. Então, qual o apelo que meu anúncio vai ter? Por exemplo, eu acho que tem alguém que entrou com som aí. Você vê aí, né, Carla? Se você multa, né? Só para não perder o fio da meada aqui. Mas, enfim, por exemplo, restringir em termos de apelo. Então, você fala, não, vou fazer um ad que vai falar sobre o status da pessoa a usar o meu produto, ou o status da pessoa a não usar o meu produto, o status da pessoa em relação a ela ter aquele problema que meu produto resolve, né? Então, você vai restringir ali em questão a apelo. Outra coisa seria você, por exemplo, se eu estou fazendo isso, eu vou usar aqui então o próprio método super conteúdo, que é o meu curso, né? Que eu ensino a lançar um curso com um único conteúdo. Vou usar ele como exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu estou falando,
se eu quero restringir o apelo de confiança, sei lá. Então, você vai ter, eu posso chegar no anúncio e falar, bom, imagina como seria melhor, né, se você soubesse com 100% de certeza que o produto, que o curso que você for colocar no ar vai dar certo. Não seria interessante para você? Agora, como é que você vai fazer isso? É fazendo um lançamento tradicional? É demorando 3 meses para construir uma audiência, fazer 25 vídeos diferentes, 30 lives diferentes, e então tentar entender se aquilo vai dar certo ou não? Será que esse é o jeito melhor de fazer isso? Não. Não, o jeito melhor é você ter uma resposta rápida, um feedback rápido. Então, é conseguir lançar uma coisa em 1, 2 dias e saber já no dia seguinte se aquilo vai funcionar ou não. Porque aí, meu amigo, não importa se você não funcionar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto dia, né? Vai chegar um momento, e o momento vai ser muito mais rápido que 3 meses, em que você vai ter melhorado já tantas vezes aquele seu conteúdo, aquele seu super conteúdo que eu chamo, que você com certeza vai ter 100% de chances de ter um curso que vai vender e vender bastante. Agora, como que você faz isso? Bom, não consigo explicar no anúncio rápido aqui de Facebook, mas eu consigo explicar dentro de uma aula, dentro de um super conteúdo, que é exatamente o que eu quero que você crie. Então, clique aqui no link abaixo, que eu vou te mostrar como você pode fazer a mesma coisa para o seu produto, não importa o seu mercado. Bom, sei lá, queria uma cópia aqui do nada, né? Mas, enfim, eu estaria aqui, por exemplo, restringindo em relação ao apelo, tá? Eu posso restringir também, por exemplo, em relação à estrutura. Então, a estrutura eu chamo o quê? De como que é esse vídeo, de fato, como que é o anúncio que eu estou fazendo. Isso aqui é um vídeo ad narrado, por exemplo, ou seja, que eu não vou aparecer, eu vou narrar e lá vai ter estoques, vai ter, não sei, ou vai ser uma animação, tanto, enfim. Pode ser uma estrutura em que eu estou fazendo, é um vídeo com uma caneta, então estou numa lousa, de repente, e mostrando as coisas. Pode ser um vídeo selfie, pode ser um carrossel de imagens, né? Aqui você pode também pensar em várias estruturas diferentes. Beleza. Você pode também restringir em relação a temas, né? Categorias. Então, por exemplo, vou fazer um anúncio controverso. Tá? E esses são alguns dos meus preferidos, né? Anúncio controverso. Então, o que tem no meu produto que é controverso em relação ao que as pessoas acreditam sobre solucionar o problema deles? O que eu tenho que é diferente do que as pessoas falam? Né? O que vai causar algo nas pessoas? Pode ser em relação a problema, né? Então, que problema, de repente, pode ser tanto que problema meu público-alvo tem, né? Normalmente vai ter vários problemas em relação a não ter uma solução como a minha. Pode ser, às vezes, uma promessa concreta. Enfim, você pode fazer por vários temas diferentes. Frases. O que é? Isso aqui é uma restrição de frases. O que seria? Por exemplo, só o jeito que você começa o anúncio pode ser uma restrição também. Você fala, não, vou começar o anúncio com uma pergunta. Né? É mais fácil você pensar. Enfim. E agora, o que é interessante você pensar aqui? Beleza, aqui eu tenho 4 tipos de restrição diferentes, né? E você pode multiplicar essas restrições aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer um anúncio que eu vou falar do apelo de inveja, com um vídeo com caneta, eu vou ter o tema de controvérsia e eu vou começar o anúncio com uma pergunta. Né? Então, você foi restringindo ao máximo. Daí o que acontece? Fica fácil até criar o anúncio. Não fica mais difícil, fica mais fácil até, porque você já está restringindo tudo e fica mais fácil você pensar, imaginar o anúncio. Tá? Então, uma coisa que eu queria fazer aqui, de repente vai ser interessante, quem quiser já colocar, de repente, o link da empresa, para quando a gente chegar ali um pouco mais para o final, para a gente tentar fazer alguns anúncios ao vivo aqui, né? Não sei se vai ficar bom nem nada, né? Porque é sempre arriscado quando eu tento fazer isso ao vivo, mas acho que dá para a gente entender um pouco dos princípios que eu estou falando aqui. Então, quem quiser, de repente, aqui já colocar o link da empresa para a gente tentar brincar aqui no final, acho que é interessante. Tá? Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui agora? Aqui são 7h30 da noite, eu também acordei cedo, então não sei se eu estou no meu melhor ápice cognitivo, mas tá fazendo sentido o que eu estou falando? Sim. Max, o Felipe já colocou o link da Dev aqui, se você quiser dar uma olhada no site. Legal. Vou dar uma olhada. Mas está fazendo sentido, sim. Tá. Não, beleza. Eu preciso. E quem vocês puderem comentando aqui também, falando, perguntando, se alguma coisa não ficou claro, por favor,
fala também, mas é que hoje também hoje eu vim de várias reuniões seguidas, então também eu não estou no meu melhor estado, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Eu acho que também, se eu for aquecendo aqui, vai melhorando. O pessoal tá falando que tá show, que tá top, pode continuar. Legal, legal. Outro princípio que eu queria trazer aqui é o que a gente chama de torneira da criatividade. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, imagina que você acabou de alugar um Airbnb, tá? No interior de São Paulo, de repente, né? Você chegou lá no interior, na casinha, abriu uma chave daquelas chaves, uma chave mesmo, não um cartão nem nada, então uma pousadinha, você abre lá, vai para a cozinha, abre a pia da cozinha e começa a sair aquela água, né, suja, aquela água com ferro, né, a barro às vezes, de repente. É uma água de uma torneira que parece que não foi aberta há bastante tempo. Então você deixa ela rodando ali por uns 5 minutos, aquela água suja vai embora e daí começa a vir a água limpa. Criatividade é mais ou menos a mesma coisa, tá? Quando você está ali criando anúncios, normalmente é a mesma coisa. Então, você tem que esperar que as primeiras coisas que você vai criar, os primeiros anúncios que você vai escrever, vão ser ruins. E não tem problema. Vai ser ruim. Não, quando você senta, né, a bunda para escrever. E eu gosto também de usar outra também imagem mental que talvez fique clara, que eu uso muito isso, que é algo da bunda na cadeira. Né? Uma sessão de trabalho importante, você tem que usar a regra da bunda na cadeira. O que é a regra da bunda na cadeira? É exatamente isso. Você vai sentar com uma missão clara, uma missão específica de trabalho, por exemplo, vou escrever 10 anúncios aqui agora, nessa sessão de trabalho, e eu só posso levantar a bunda da minha cadeira quando eu terminar esses 10 anúncios. Né? Então, vira muito concreto. Putz, preciso ir para o banheiro? Não, você vai escrever os anúncios. Putz, quero beber água? Não. Putz, quero pegar meu WhatsApp? Putz, quero pegar... Não, você tem que... só pode levantar assim que você levantar a bunda da cadeira, tá? É uma regrinha que eu uso bastante também, sempre que eu quero procrastinar, sempre que eu não tô meio distraído, eu falo, não, beleza, mas deixa eu usar a regra da bunda na cadeira. Acho que é uma boa também. Né? Isso aliado à torneira da criatividade. Já espere que as suas primeiras coisas que você for escrever ali, quando sentar para escrever uns anúncios, não vão ser os melhores, né? Então, essa é a torneira da criatividade. Escreve sem medo. Isso traz outro conceito importante também, que para quem escreve copy há muito tempo, isso já é meio óbvio, mas talvez para quem não escreve não seja tão óbvio. Mas você tem que sempre separar o momento de escrever do momento de editar. Tá? São 2 cérebros diferentes. Então, não tenta, enquanto você já está escrevendo a primeira vez, em tentar editar aquilo e deixar melhor. A primeira vez, você tem que só escrever e deixar fluir. Normalmente, o que eu faço até no processo? Eu abro um bloco de notas, não é nem no Docs, não é nem no Word, nem nada. Na primeira versão, sempre vai ser um bloco de notas onde eu não tenho nenhuma distração, nenhuma. E eu vou escrevendo várias ideias de anúncio. Normalmente, até, às vezes, eu posso começar só com as headlines que eu pensei, só com os apelos, mas eu vou escrevendo várias. Depois que eu escrevi tudo, eu vou parar um tempo, ou no próximo dia, ou depois de algumas horas, depois eu vou ler de novo aquilo que eu escrevi e começar a jogar no Docs separado, cada anúncio num Docs separado. Daí eu já começo a editar. E daí eu já estou com um olhar fresco também, é muito melhor para ver. Tá? E outro princípio interessante que eu gosto sempre de pensar é o que eu chamo do efeito da panela de pressão. O que isso é? Você tem que... Eu sempre falo que, normalmente, se você está com dificuldade de escrever anúncios, é porque, na verdade, você teve dificuldade em pesquisar. E quando eu falo dificuldade, na verdade, normalmente, você teve preguiça de pesquisar. Né? Você não pesquisou suficientemente. Então, você não pesquisou suficientemente swipes, né? Então, anúncios concorrentes ou não concorrentes, anúncios diversos. Você não pesquisou, de repente, seu produto suficientemente, o seu mercado, né? O seu público-alvo. Você não pesquisou suficientemente. Então, normalmente, falta de ideias é falta de pesquisa. Então, para combater isso, eu sempre tenho isso aqui na minha cabeça, né? Que eu falo da panela de pressão. O que é isso? Você tem que estar com tantas ideias já na hora de escrever, que você de fato senta para escrever, que você sente que sua cabeça está uma panelinha de pressão ali. Né? Só que em vez de ar, é ideias. Você está com tantas ideias que você precisa sentar para escrever.
Você já quase não consegue se conter, né, de tantas ideias, porque você foi pesquisando e vendo, e putz, seria legal fazer um anúncio controverso assim, seria legal um anúncio que comece dessa maneira, né? Você está com tantas ideias que fica mais difícil não escrever do que escrever, tá? Essa é a ideia da panelinha de pressão. Fez sentido aqui esses princípiozinhos? Dá para imaginar faz sentido, porque eu gosto sempre de transformar qualquer lição, até coisas que eu aprendo, em imagens concretas, porque daí é mais fácil de memorizar, né? Enfim, beleza. Esses são os princípios, então, né? Lembrando, criatividade, juntar ideias conexas, então, junte o maior número de matéria bruta possível. Criatividade aumenta quando você tem restrições. Torneira da criatividade, né? Espere sair água suja antes de sair água limpa. E panela de pressão, você tem que sentir sua cabecinha estar borbulhando de ideias antes de sentar para escrever. Tem que ser mais difícil não escrever até do que escrever. Beleza? Próximo ponto. Aqui, o que eu falo, né? Aqui eu estou falando especificamente, né, VSL, acho que a galera deve saber aqui, Video Sales Letter, né? Então é um vídeo de vendas. O super conteúdo, por exemplo, é meio que uma vertente do vídeo de vendas, né? Um vídeo de vendas já específico, já roteirizado, mas que vem depois também do processo de criação do produto. Eu acho que aqui tem uma galera já que comprou o Beto Super Conteúdo até, quem está lá já entendeu isso, né? E, enfim, escrever anúncios, né, vem depois de que você criou já, né, o seu super conteúdo, o seu vídeo de vendas. E se você é um produto físico também, normalmente veio depois do que você criou o seu produto, é meio óbvio, né? E beleza, aqui eu coloquei, né, use esse documento do Google Sheets, eu vou passar para vocês um documento que tem tipo que o Clayton Makepeace, também quem é copywriter conhece ele tem tipo uns 25 tipos diferentes de headline. E isso também muitas vezes uso como uma restrição para me ajudar a pensar em anúncios, tá? Daí aqui é um processo que você pode usar também. Você vai lá, escrever 25 headlines, pegar as 10 que você mais gostou e começar a escrever anúncios a partir dessa headline que você escreveu. Tá? Daí aqui eu coloquei, você pode criar uma variação com imagem, uma variação que é só uma imagem, uma variação que é só um vídeo, né? Se você está trabalhando com um especialista, então você está falando, sei lá, de um curso mesmo, você tem que pensar também como um roteirista, né? Não só como copy, mas assim, por exemplo, a gente hoje, na PTV, por exemplo, a gente escreve as copies mais elaboradas, a gente escreve que nem roteirista. Então, até a formatação a gente segue o padrão de formatação de cinema, né? A formatação de como a gente escreve o Ed. Já pensa em como que vai ser a cena, nos diálogos, etc. Tá? Outra coisa que eu gosto também aqui, pensando no contexto, que é uma coisa que a gente faz às vezes também, essa é legal também. Normalmente, óbvio, você tem que nem eu falei, pesquisa, né? Então você tem que ter uma boa noção de quem que é a sua persona, né? É meio óbvio também, todo mundo sabe disso. Mas quem que é o seu cliente perfeito? Quem que é seu cliente ideal? Quem que é aquele cara que compra mais de você? E em vez de só ficar pensando nele, o que a gente gosta é pegar uma foto real de um bom cliente seu e colocar no topo ali, tipo de um Google Docs, quando você for escrever, ou quando você for editar, por exemplo. E daí você imaginar mesmo que você está tipo escrevendo para aquela pessoa, que você está falando com aquela pessoa. Fica mais fácil de você imaginar a reação daquela pessoa. Porque você está vendo ali, você está vendo a Dona Lourdes, não sei quem é a sua pessoa. Né? A gente gosta de fazer isso. E até quando a gente cria de fato o produto, também a gente pensa nisso, tá? O que é meu cliente, né? Como o meu cliente estaria vendo isso daqui? Isso é uma coisa bem interessante. Alguém já fez isso? Né? Tipo, não sei se é uma prática comum, mas alguém aqui já fez isso? Eu faço isso com foto imagem do Google. Pego a fotinha de alguém lá que eu imagino e coloco lá. Uhum. Funciona às vezes. Funciona desse jeito. Daí eu dou o nome pro fulano. E então, João, eu vou ter um papo com você. Daí até as frases, tudo sai diferente. Sai tudo bem informal, como se eu estivesse trocando uma ideia com o João. Exato. É muito louco. E aí, você até entrou num ponto também que agora meio que você falou de frases. Até vou tentar fazer isso quando a gente tentar criar
algum anúncio ao vivo. Então, vou deixar para depois, mas eu vou voltar nesse ponto. Daí, beleza. Tá, o processo, então, 4 passos aqui. Dá um fluxo de boas ideias, né? Então, eu falei muito sobre matéria bruta. Isso aqui é meio que o meu fluxo, se eu sento aqui, vou sentar hoje para escrever vários ads. Eu até olho isso aqui de novo é como um checklist, assim, se eu estou realmente pegando todos os pontos. Né? Então, primeira coisa, preciso de um fluxo de informação, né? Preciso de matéria bruta. Mas aqui são os lugares que eu pego normalmente matéria bruta. Então, swipes atuais, né? Swipe vem, né, de swipe file, que é um banco de referências, basicamente. Então, você pode ter um banco de referências de anúncios tanto dentro da sua indústria, né? Porque você precisa saber o que o seu prospect está sendo exposto, né? Isso, óbvio, é importante. E também é bom você pegar o que estão fazendo na sua indústria, só que, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? A gente vê muito isso. Né? E, óbvio, não só ficar preso na sua indústria, no seu mercado, mas o que estão fazendo fora do meu mercado? Que anúncio me chamou a atenção? Por que esse anúncio me chamou a atenção? Né? O que eu posso replicar aqui para minha empresa? Outra coisa que eu gosto, às vezes, também é swipes antigos. O que é isso? É pegar realmente os melhores copywriters, né, de todos os tempos. Então, pegar um Cloud Hopkins, pegar um Gene Schwartz e ver coisas que eles escreveram um tempão atrás. É muito engraçado como tem coisas que ainda são atuais, assim. Eu tiro várias coisas, assim, de coisas antigaças. Se você pensar, tem até... Agora me deu um branco, mas eu lembro... Tem algum produto do Brasil agora que estava usando um hook, né, um gancho, né, uma pegada, que era de algum produto do Gene Schwartz, muito antigo. Não lembro. Teve um, por exemplo, que eu vi. Nos Estados Unidos, eu vou até ver se eu acho que depois eu passo o link para vocês. Mas, por exemplo, é uma fronha de travesseiro que tá vendendo pra cacete. Uma fronha é uma fronha. E eu lembro que o hook do que o cara estava usando era exatamente o mesmo de um anúncio do Gene Schwartz de, sei lá, 60 anos atrás, 50 anos atrás. Então é bizarro. E você vê que às vezes ainda funciona pegar um hook antigo. Aqui eu falo porque também de hooks gerais, né? Então, temas, categorias, hooks, não importa como você chama isso. Mas tem, assim, alguns temas que sempre funcionam, né? Que nem eu falei já, de ser controverso, quebrar expectativas, história, né? Outro lugar bem óbvio, né? Vem da sua pesquisa, tá? Então, eu chamo isso, né? Quem fez meu curso sabe, eu chamo isso de notas de pesquisa, um documento, assim, que vai ter 3 categorias principais, que é mercado, que é o seu cliente, né? Então, dores do cliente, problemas que ele tem, situações comuns, vitórias, né? Crenças, identidade, como ele se afirma. Então, tudo assim, eu pego tudo do cliente. Então, mercado, concorrentes e produto, né, o seu produto. Então, é um documento gigante. Esse documento é ótimo, porque sempre que você parar e ter que escrever o anúncio de novo, você vai lá e olha no seu documento, que já vai ter várias ideias meio que prontas. Tá? Outra coisa que a gente gosta de fazer também, refazer ads que já deram certo. Tá? Então, tipo, um ad deu certo, você vai lá e simplesmente muda alguma coisinha daquele ad que já deu certo. Isso funciona muito. A gente fica repaginando ads que deram certo várias vezes. Tá? E aqui não vai entrar ainda no ponto de eu explicar essa matriz, que eu nem tenho o desenho dela aqui. Mas, enfim, fluxo de boas ideias. Né? Obviamente, você tem que saber tudo sobre o mercado, que eu falei. Isso vai vir muito do documento de notas de pesquisa. Daí você vem para a parte de usar restrições, que são aquelas 4 categorias principais que eu falei. Então, se você pensar isso numa lista de Excel, numa tabela de sheets de Excel, né? Você pensar, então, uma coluna para apelos, uma coluna para estruturas, uma coluna para temas e categorias, uma coluna para frases, que nem eu falei, você pode multiplicar isso. Né? Então, você tem um apelo, por exemplo, um anúncio de apelo, você pode fazer já de 12 jeitos diferentes, né? Um anúncio que começa com um tema, você também já pode fazer de 12 jeitos diferentes. Então, assim, você vai ver que é quase ilimitado realmente o número de coisas que você pode testar. Isso é uma coisa bem interessante de pensar. Daí, beleza. Depois que eu fiz tudo isso, eu normalmente faço assim, eu escrevo headlines ou ideias, né, para cada limitante. Então, isso aqui eu estou falando de limitante, uma restrição. Que nem eu falei, por exemplo, eu posso pegar meu produto e pensar, tá bom, eu vou fazer anúncios focados em problemas. Daí eu vou lá no meu documento de notas de pesquisa,
eu vou ver vários problemas normais que o meu prospect tem em relação a não ter minha solução de repente, ou em relação a outras soluções que ele usa, e vou criar um anúncio para cada um daquilo. Daí eu vou seguir aquele processo que eu já falei. Vou escrever primeiro um documento de notas, né? Um bloco de notas, e depois de um tempo só que eu vou passar para um Docs já, e depois que eu vou editar. Tá fazendo sentido? Beleza. Sim. Daí, como revisar os ads? Daqui também é um acrônimo legal. Cell, né? Você pode pensar, revisar os ads, olha para o cell, lembra do acrônimo. Cell. Então, o que é? Depois que você escreveu os ads, já editou, para tentar deixar um ad melhor, você começa a se pensar, tá, dá para ser mais concreto? Ou seja, eu consigo criar... Normalmente, quando eu falo de ser concreto, o que é ser concreto? É você conseguir criar uma imagem clara na cabeça da pessoa, você conseguir ser específico. Por exemplo, quando eu trago esses princípios aqui, eu conto... tipo, por exemplo, isso aqui, que eu contei a historinha da torneira. Isso aqui é uma maneira que eu pensei de deixar esse princípio mais concreto. Eu poderia falar só, chegar e falar, bom, espere criar ads ruins e depois de um tempo vai começar a vir ads bons. Esse é um jeito de falar, só que um jeito que deixa uma marca muito maior é eu explicando a historinha da torneira, né? Eu fazendo você se imaginar entrando numa pousada, indo para a cozinha, abrindo a torneira, vendo aquela água marrom sair e depois a água limpa, né? Isso é uma maneira muito mais concreta de contar a mesma coisa. E justamente por ser mais concreta, ela é muito mais memorável, muito mais forte. Mesma coisa com a panelinha de pressão, né? Normalmente uma mensagem concreta é muito melhor. Então você pensa, às vezes você tem um anúncio lá e fala, dá para ser mais concreto esse anúncio? Né? Dá para alguma mensagem importante aqui dele ser mais concreta? Uma pergunta que você sempre pode fazer. A outra é, dá para ser mais credível? Né? Eu faço alguma afirmação aqui que precisa de mais prova? Né? Então, eu falo de uma maneira que também é demais, de repente eu preciso baixar um pouco minha promessa para ser mais credível. Depois é específico, né? Normalmente, você ser mais específico já vai ser mais concreto também, mas às vezes não precisa ser tão... não é totalmente correlacionado isso. Mas normalmente também dá para ser mais específico. Às vezes ser mais específico vai ajudar você a ser mais concreto e vai ajudar você também a ser mais credível. Né? E por fim, pensar, dá para ser isso aqui ser mais único? Né? Todo mundo está fazendo da mesma maneira. Todo mundo está fazendo, por exemplo, um exemplo bom, né? No Método Super Conteúdo, todo mundo lá no meu mercado fazia os ads só na selfie aqui, falando qualquer coisa. E eu falei, como eu posso ser mais único? Vou fazer ads um pouco melhores produzidos. Né? Então, daí que eu fiz o ad, por exemplo, do malabarismo, que eu fiz o ad do Batman, que eu fiz o ad da mágica, que eu fiz alguns ads que deram bastante certo. Foi pensando em como ser mais único. E também, querendo ou não sei se... acho que até o Felipe estava falando, acho, né? Foi você que falou o ad do malabarismo, você viu? Quem que falou? Foi eu. Foi você, né, Mari? Uhum. Então, por exemplo, aquilo foi o quê? Foi usando restrição também. Todos os ads que eu fiz, assim, mais divertidos, olha como simples foi. Beleza, eu já sei tudo do meu mercado, já fiz o meu trabalho, meu fluxo de ideias está alto. Daí foi eu aplicando algum tipo de restrição. Então, por exemplo, eu literalmente só estava olhando assim para minha casa. Por exemplo, eu li a bolinha e falei, beleza, eu vou fazer um ad com malabarismo. O que eu vou falar? Daí eu começo a pensar na copy na hora e fiz. Né? Com tudo foi assim, tipo, eu falei, por exemplo, para um amigo, falei, cara, vai numa loja lá de fantasia, compra o que tiver lá. Beleza, ele voltou com uma cartola de mágico, voltou com uma máscara do Batman, e eu olhava para aquilo era restrição para mim, e eu pensava num anúncio. Então, beleza, com mágico, o que eu posso fazer? Eu posso falar que justamente a mágica parece mágica para quem está vendo de fora, mas para quem está vendo de dentro, sabe que não é nada mágica, é só um processo, é só um método, é só um passo a passo para dar aquele efeito de mágica. E eu fui lá e mostrei com a mesma coisa para quem vê um super conteúdo rodando. Parece mágica para quem vê de fora, porque a pessoa consegue vender sem autoridade, sem conteúdo, e não sendo muito conhecida. Né? Mas, na verdade, não é mágica, é um método, e você pode seguir esse método também. Mas, para isso, você precisa assistir minha aula e entender como você pode fazer a mesma coisa. Saca? Tipo, é pegar uma restrição e pensar em como você pode usar isso para criar um anúncio para o seu produto. Então, por exemplo, a gente fez um anúncio muito legal agora para a PetV, que a gente tem um produto que é para deixar a ração mais gostosa.
Eu fiz a mesma coisa exatamente. A gente tinha acabado de comer uma Domino's, toda a equipe de produção, tá? A gente estava quase indo embora já. Todo mundo tinha comido pizza pra caramba. Daí, olhando aquela pizza, eu falei, tá, o que eu consigo fazer um anúncio com essa pizza? Eu falei, legal. Então, você vai fazer... Daí a gente começou a filmar lá. A gente falou, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um anúncio que a gente pergunta, pode dar pizza para cachorro? Daí o cara vai explicar que não pode dar pizza para cachorro, mas pode dar super sabor, que é o nome do nosso produto. Mas ficou muito mais legal do que isso, porque até o cachorro prefere o super sabor do que a pizza. E isso ficou muito massa. Mas enfim, eu olhei para o lado e usei uma restrição. Então, um dos anúncios, por exemplo, que mais funcionaram do Super Conteúdo foi um anúncio muito simples, que eu gravei em casa aqui, que eu tenho uma estátua muito feia ali, que não é minha, né? Da dona dessa casa aqui, mas olha, eu vou ver se dá para ver ali. Ali no cantinho tem aquela estátua ali. Um dia eu cheguei, eu olhei para a estátua e falei, tá, preciso criar um anúncio com essa estátua. Daí eu comecei a conversar com a estátua. Falei, Fred, não sei o que, tipo... E daí o anúncio funcionou muito também. Mas é só para meio que ilustrar esse negócio de restrição realmente funciona. Se você restringir, a sua cabeça vai te ajudar. Vai ser muito mais fácil do que se você deixar totalmente aberto. Tu queria falar alguma coisa, Felipe? Sim, eu percebo que os seus anúncios, em termos de produção cinematográfica, não são tão sofisticados quanto de outras pessoas que vendem método dentro do mercado de marketing, beleza? E eu sempre tive essa curiosidade de perguntar para você se você já testou esses outros modelos de criativo, por exemplo, de investir em um estúdio, sei lá, sabe? Eu nem sei se isso faz parte do seu jeito, mas eu fiquei bastante curioso quando eu vi o anúncio da bolinha, porque, assim, o ticket do seu produto não é um ticket de entrada. Em tese, os especialistas dizem assim, não, um ticket para um ticket desse normalmente é vendido em lançamentos, onde faz todo um processo. E daí você começa a desenvolver desde o anúncio mais simples, o método simples, etc. Mas a minha pergunta sobre essa parte de criativos, se você já testou os dois, porque eu estou testando exatamente essa pegada de fazer criativos mais descolado. Pego o telefone e simplesmente faço o criativo lá, sai tremendo, sai torto, sai sem iluminação, som uma porcaria, entendeu? Perto de um equipamento ou do microfone que eu tenho para gravar uma aula, ou de uma câmera que eu tenho para gravar uma aula, sabe? Então, queria saber se você chegou a fazer algum teste ou simplesmente foi natural, assim, para você e as coisas começaram a... Cara, quando eu lancei, é porque que nem... Desde que eu lancei, ele já era meu part-time, assim, né? Não era... Super Conteúdo não era meu full-time. Então, eu testei ali coisas rápidas mesmo, que eu pude gravar com o celular. Mas depois eu fui testando, né? Eu fiz anúncios com o videomaker mesmo, iluminação melhor, microfone e tal. Eu comecei a testar de tudo mesmo, né? Porque é isso, às vezes você não sabe o que vai funcionar. Mas eu acho que até os melhores anúncios que, assim, que mais tem rodaram foram os mais simples mesmo. Tá? Até os anúncios um pouquinho melhor produzidos também não funcionaram... Não, digo, não funcionaram tão bem quanto os melhores mais simples. Mas é que negócio, tem que testar, né? Tem outra imagem mental também que a gente gosta muito de usar, que é o espaguete na parede, né? Você não sabe qual que vai grudar, mas tem que joga todos. Alguns vão grudar. Então, com anúncio é a mesma coisa, cara. Pega vários anúncios e alguns vão grudar. eu peguei um criativo que eu gravei semana passada que ele tá com maior CTR, que é que eu tô sentado numa escada de um polo esportivo e falando como se eu estivesse trocando ideia com alguém numa videochamada, com um fone de ouvido desse daqui, fone de ouvido lá, e vou trocando ideia. E eu só scriptei ele num aplicativo de teleprompter lá, para ser rapidinho, direto ao ponto, né? E é o que tá com o maior CTR. Tá quase 3% de CTR, que para mim é um CTR bom, entende? E tem outro que eu tô com com microfone, tudo cheio de frescura, no lugar onde eu dou aula lá, que ele tá com 0,8, por exemplo. E é o mesmo texto, só para constar. Legal. É o mesmo legal. texto. Interessante isso mesmo, você ver as diferenças, né? De mudar. E você mudou a estrutura, né? Você mudou como o Ed foi gravado e já deu uma puta diferença. Mas aqui é um outro exemplo de como, né, você pegou o mesmo Ed em outra estrutura e funcionou. Sim, exato.
Isso é até outra coisa também que a gente faz também, a gente testa. Um anúncio funcionou de tal maneira. A gente pega a mesma copy e grava de outro jeito. Às vezes grava com outra pessoa. Isso a gente faz muito. Pega o mesmo anúncio e grava com outra pessoa. Entendi. Nem tinha pensado nisso, faz sentido. Uhum. E qual que era? Eu vi aqui até Quem que comentou aqui? Deixa eu ver. O Nilson, né, falou que tem um anúncio que eu começo a jogar polvilho no videomaker. Esse foi um dos que mais funcionou. E esse também, o que foi? Foi restrição. Foi ideia na hora. Eu tava comendo polvilho, eu falei, que anúncio eu consigo fazer com isso? Eu falei, já sei, eu vou jogar polvilho em você. Aí eu fui lá e gravei na hora. Mas eu usei a restrição do polvilho. E esse foi um dos que mais funcionou. E uma coisa até que engraçada aqui, um dos motivos também que eu acho que funcionou, porque tinha muito comentário esse anúncio. E o engraçado é que muita gente comentava, falava, para de desperdiçar comida, não sei o quê. Eu juro, muita gente comentava isso. E eu gostava até de responder, ficava respondendo. Eu falava, quem disse que eu desperdicei? Você acha mesmo que eu não comi? E eu comi mesmo. Caiu no chão de casa, o chão da minha casa é limpo. Mas eu lembro que esse funcionou bastante. Mas esse talvez até seja um negócio interessante para testar. Eu sei que tem gente que faz isso de propósito, né? Você, de repente, tem alguma coisinha no seu anúncio que façam as pessoas comentarem, né? Às vezes tem gente que faz, tipo, falando uma palavra errada. Eu não gosto de dar essas forçadas também. Mas, assim, de repente existe um jeito de fazer isso mais organicamente, de um jeito mais interessante. Mas eu acho que, de repente, é algo para se pensar, porque anúncios que tem mais comentários normalmente funcionam melhor mesmo. Né? Tem outro também, muito engraçado, que eu fiz com a raquete de tênis, que é tipo, eu vou meio que vou dando umas raquetadas de tênis. Esse também foi a mesma coisa, restrição. Eu dei a raquete de tênis e falei, o que eu consigo fazer com isso? E esse também funcionou bastante. Enfim, funcionou bastante esse negócio das restrições. Acho que agora até era interessante, de repente, a gente tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar Eu aceito. O Felipe foi o primeiro a mandar aqui a URL, Tá. então vamos ver com o Felipe. Vamos. Comunidade Dev Samurai. Ô Felipe, isso daqui é para quem já tem consciência, então, que quer ser programador. Sim, exatamente. Isso daí é para quem quer ser programador e para quem já está com problema. Tá? Então, essa é uma landing page aí, normalmente, que eu vinculo para a galera que já assiste as minhas aulas no YouTube. Tudo bem? Você tem quantos seguidores no YouTube? 55K. E daí eu vou fazendo anúncio desses vídeos, criando público, e depois eu rodo isso como retarget. Tá? Você tá no... Daí é bem oferta direta mesmo. Não, isso aqui tem um puta potencial com super conteúdo mesmo, Felipe. Só que, assim, é engraçado que eu coloquei esse anúncio o anúncio mandando para essa landing page, só que o anúncio não converteu, o CTR estava ótimo por conta do gancho, porque eu começo a falar assim, cara, sabe essa estante que você está vendo de livros aí atrás aí desse computador? O anúncio que mais está convertendo, eu cheguei e falei assim, peguei o celular e mostrei assim, tá vendo? Tem muita gente que começa a programar e fica me perguntando de livros, quais os livros que eu recomendo. E tem esse daqui, tem esse, vou explicando os livros. Mas sabe qual desses livros aqui eu recomendo? Nenhum. Porque, na verdade, você não está precisando de mais informação. Na verdade, você está precisando de um método. Na verdade, você está precisando de um direcionamento e escolher uma tecnologia, porque você já está com um monte de coisa cheia na mente e agora você precisa esvaziar. É como se eu utilizei a analogia de como se fosse uma mochila cheia, sabe? Em que você precisa subir uma montanha escalando com uma mochila de 50 quilos, sei lá. Tá? E daí eu depois explico que a comunidade ela é uma caixa de ferramentas que cada ferramenta ajuda a pessoa em uma determinada fase. Então, os conteúdos vão dar base para elas, mentorias vão dar um direcionamento, a comunidade vai dar o senso de pertencimento, e essas aulas semanais vão dar as atualizações quando você chegar no fim desse processo, que daí você segue as atualizações ali semanalmente comigo, porque a tecnologia nunca vai morrer. Tá.
Cara, eu gostei do começo, mas querendo ou não, eu achei que porque querendo ou não, parece que seu problema o seu produto tem o mesmo problema que você justamente fala no começo. Você fala, você não precisa de mais informação, você precisa de um método. É Só que porque daí o cara pensa, ele vai cair aqui e vai, tipo, pensar, tipo, tá, mas e aí? Qual que eu vou fazer? Tipo... exatamente, é esse o erro. Aí que eu estou falando que eu estou trabalhando no super conteúdo, no VCL, por quê? Porque você percebe que eu criei um anúncio de problema-solução, o cara está um pouco distante de uma oferta, e daí ele tem que fazer a transição para uma oferta e ele tem que entender rapidamente. Essa página está vendendo muito bem para os caras que já estão assistindo a minha aula, mas para os anúncios não. Inclusive, estão vendendo mais acessos anuais do que os mensais, mesmo deixando os dois claros. Por quê? Porque o que complementa, na verdade, é o acesso à comunidade, acesso a estar um pouco mais próximo do especialista, entendeu? Então, Eu vou te falar, eu não sou fã dessa precificação. Eu sei que o novo mercado faz isso, né? sim, sim, é uma forma que eu estou experimentando, que é o mensal e o anual, tá? Não, sim, E mas eu digo daí, de ter o mesmo preço mensal e você dar mais coisas por anual. Tipo, eu não sou um fã disso. Eu sou fã de, tipo, dar um desconto mesmo no anual. entendi, entendi. Mas aí tudo bem, aí a gente já falando usar de produto. Mas, ó, por exemplo, qual seria o meu raciocínio para escrever? Imagina, o Felipe, você me contratou aqui agora, a gente já teve uma conversa. Tipo, a primeira coisa que eu faria é quem que é, tipo, o cara que está comprando, eu ia querer entender quem que é o cara que está comprando. Qual que é o nível de consciência desse cara que já está comprando? Tipo, se ele já sabe uma linguagem, se ele já trabalha como deve, qual que é um problema que ele tem, que outros cursos ele faz. Tipo, essa é a primeira coisa, entender esse cara que já está comprando. Sim. Na E verdade, daí, esse cara aqui, ele já tentou estudar por fora, ele está lá no YouTube batendo cabeça, já tentou outros métodos, já tentou outros conteúdos, e na verdade ele está estudando tanto curso, ele já estudou alguns cursos, mas ainda assim persiste sem resultados. Inclusive, muitos dos meus alunos, quando eu só vendia curso. Porque a gente sabe aqui, a gente está numa comunidade fechada, numa live fechada, que a grande maioria das pessoas que compram curso, elas mal começam os cursos. Então, na verdade, essas pessoas já gastaram tanto dinheiro com curso que, na verdade, eles estão procurando uma coisa a mais. Eles estão com excesso de informação, com a mente obesa, sabe? tá. Então, Tá, aí você já me deu algumas ideias. Se o cara está com isso, esse é o problema, você precisa fazer. Você está fazendo anúncios falando desse problema? eu comecei falando do anúncio dos livros, porque os caras estão querendo consumir mais e mais conteúdo. Eles acreditam que o problema irá ser resolvido com o próximo curso, sendo que isso não é verdade. Injetar mais informação significa mais problema. É Tá, essa então, o pitch da oferta. Mais informação, mais problema. tá, beleza. Então parece que você tem que dar até mais ênfase às mentorias mesmo e à comunidade, né? Exato, exato, exato. Eu tenho que inverter, na verdade, a ordem disso daí. Aham, A ordem exato. de como é mostrado aí. Mas, como eu disse, eu preciso transformar esse pacote, essa linha de raciocínio, em primeiro explicar para ele, porque eu só disse o sintoma. Eu não expliquei para ele do problema. Só falei, o sintoma é você está com a mente confusa. Mas por que você está com a mente confusa? Por conta do excesso de informação. E por que você está com excesso de informação? Porque se acredita que vai existir um método milagroso, alguma coisa do tipo. Então, você precisa sentar junto com um profissional, de preferência mais experiente que você, com um conteúdo que você sabe que é atualizado e com planners de estudo para que você consiga seguir uma linha de raciocínio, uma linha de estudo para que você possa fazer. Mas você vê que eu desenvolvi essa ideia que é impossível de ser desenvolvida num teaser, por exemplo. Entende? Então, eu preciso começar a trabalhar essa linha de raciocínio junto com um prospect que está olhando lá. Eu só consigo fazer isso com um VSL, não consigo fazer com essa página aí, tá? Essa É, página eu coloquei só para a gente poder discutir possíveis tá. Não, anúncios e em eu, cima dessa questão. ó, tipo, eu acho que sim, tem que ter super conteúdo, tem que ter, né, VCL.
esses anúncios que você já falou, que você já identificou qual que é a maior pegada. Mas eu acho que dá para funcionar assim também com página, tá? Eu só acho que você tem que ter anúncios melhores que consigam explicar o conceito inteiro em 3 minutos. Então, você parte desse problema, explica até com lógica de por que mais informação não é o que você precisa, né? Por exemplo, um anúncio agora que eu pensei rápido, usando o princípio de contraste. Você pode mostrar isso com um depoimento ainda. Então, tipo, um depoimento mostrar como que o cara, o que ele estava fazendo antes de entrar na comunidade e o que aconteceu depois que ele entrou. Você pega uma história rápido, isso já é um anúncio, beleza, um anúncio próprio social, mostrando o contraste. Eu tenho um aluno que olha só que loucura, ele não sabia programar, ele abria um pedido de vaga de emprego, descrição lá, mapeava todas as tecnologias e ia fazer o curso para essa tecnologia. Daí ele não passava na entrevista. Daí ele abria uma outra vaga, estudava tudo que estava sendo pedido, não passava. Daí ele ia para a próxima. Ou seja, ele não fazia o caminho reverso, que é, deixa eu estudar uma coisa, ser especialista naquilo, e a partir disso eu vou começar a me aplicar à vaga. Entendeu? Olha só que loucura que ele fazia. E ele fazia isso com a maior naturalidade, porque na cabeça dele ele estava encurtando um caminho. É óbvio, se eu quero um emprego, eu estudo o que tem sendo pedido na vaga, e com isso eu consigo a vaga. Isso aí até já... Se esse cara tem esse comportamento, de repente, até mais comum do que você imagina, né? Isso também já é um anúncio de contraste também. Você fala, cara, que tipo de programador você é? Você é o tipo blá ou blá? Você vai criar 2 nomes para, tipo, mostrar isso. Exato. Daí, um é o que vê uma vaga e quer aprender o que tem na vaga. O outro é o que fica tão bom numa coisa e bom rápido, do jeito certo, que as vagas vêm para ele. Né? E esse é o caso, por exemplo, do fulano, do Beltrano e do Ciclano, né? Que 90 dias atrás, antes de entrarem na nossa comunidade, não sabiam programar quase nada, mas que agora receberam recentemente várias ofertas de emprego diferentes, e algumas até fora do Brasil. Se você quer entender como você pode fazer a mesma coisa, sem precisar ficar se matando de estudar e ficar que nem uma barata tonta, não sabendo o que é a próxima coisa que você deve estudar, mas conversando com profissionais que já entendem do mercado, clica aqui embaixo para ver como você pode entrar na comunidade Dev Samurai. Sei lá. Outra coisa que eu pensei também, tipo, se você pensar, né, que a gente fala de restrições. Olha quantas tipo, você tem realmente uma quantidade assim absurda de anúncios diferentes que você pode fazer. Por exemplo, cada linguagem diferente de programação são anúncios diferentes já. Sim. Por exemplo, uma linha de uma campanha, assim, uma linha rápida que você pode fazer. Qual o melhor jeito de aprender Java? Tipo, bom, se eu te falasse que não é fazendo curso algum, né? Você está aplicando uma restrição e está sendo controverso também, né? Ficar bom em Java sem curso, né? Bom, eu sei que pode parecer estranho que eu vou falar aqui para você, mas você não precisa de um curso para ficar bom em Java. E sem curso, você vai conseguir, no final de 6 meses, ter várias ofertas de emprego aí na sua porta, batendo aí no seu e-mail. Como que você vai fazer isso, né? E sem curso? Bom, participando de uma comunidade. Daí você começa a explicar o seu argumento. Mas pense, só isso já é uma linha de anúncio para cada uma das linguagens. Né? O melhor jeito de aprender Node não é com curso. E eu vou te provar por quê. Bom, daí você começa a provar. Aí, só de linguagem já tem 15 anúncios diferentes só nesse negócio. Daí, se você multiplicar ainda por estruturas, que estrutura vai funcionar melhor? Será que é um vídeo selfie? Será que é um vídeo você? Será que é, por exemplo, um vídeo em que você está... Como se fosse a... Olha o que eu já imaginei. Eu já imaginei, tipo, sabe que quando você entra no sistema operacional ali e fica aquelas letrinhas verdes? Sim, ou branca, normalmente é branco com fundo preto. Por exemplo, você pode ter um anúncio em que você está escrevendo por ali. Sabe? De repente narrando e escrevendo por ali a cópia do anúncio. Na verdade, historicamente, esses são os vídeos que mais convertem. Opção número 1, as corzinhas coloridas lá, as letrinhas coloridas, a minha cara. O vídeo das letrinhas coloridas sempre convertem mais. Então, muitas vezes eu fico pequenininho assim no cantinho só para parecer que, olha, eu sou um humano aqui falando do outro lado, mas o que está rodando é essa tela preta aí com letrinha colorida. Legal. Então, daí ó isso, só isso. Então, a gente está multiplicando. Você tem 15 linguagens diferentes, esse mesmo hook, daí você multiplica por, sei lá, 5 estruturas diferentes. Então, um é você falando, um é uma mulher falando, outro é um vídeo um pouco mais profissional, outro que é constante de livros atrás, outro é só esses
numerinhos aparecendo. Tá. Aí você já tem, cara, você já tem, sei lá, mais de 100 opções de ad. Sim. Isso aqui a gente só falou de linguagem. Tipo, ó, só descendo sua página, ó como minha cabeça está funcionando. Só estou pegando, tipo, uma restrição, aplicando e já tem vários anúncios. Sim. Né? Tipo, sei lá, isso aqui, ó, masterclasses semanais, já me dá uma ideia de, tipo, cara, de conteúdo mais novo, né? Tipo, cara, mas sabia o developer antenado, sei lá, né? Você já ouviu falar no developer antenado? Né? Talvez você não tenha ouvido falar, mas o developer antenado é aquele cara que sempre sabe o que está acontecendo de mais novo na sua linguagem e que, por isso, consegue ser muito mais produtivo e muito mais valioso para a empresa que ele está. E justamente por isso, essas pessoas conseguem, às vezes, 2, 3 ou 4 vezes mais do que um developer normal. Agora, qual que é o jeito mais fácil de você ser um developer antenado? É você se inscrever em 20 mil newsletters por aí? Não. Porque a gente já fez isso para você. A gente já está nesse mercado há mais de 20 anos, a gente entende como ninguém o que é realmente importante para você saber, quais atualizações são realmente importantes para você saber. E por isso que, semanalmente, a comunidade Dev Samurai tem masterclasses que vão mostrar o que são as coisas mais novas que estão acontecendo e como você pode aplicar isso no seu trabalho e ser mais eficiente. Né? E sabe qual a melhor parte? Você pode testar essas masterclasses de graça, porque você pode se inscrever aqui na comunidade enquanto a gente está com as vagas abertas durante essa semana. E se você, por algum motivo, ou qualquer motivo, não sentir que esse é um bom investimento, você pode pegar todo o seu dinheiro de volta. Sim. Né? E tem uma outra coisa, não é só isso, as masterclasses são apenas uma das mais de 20 coisas diferentes que você vai ter acesso entrando aqui na nossa comunidade. Né? Blá, 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 blá. Eu já testei um argumento que funcionou bem do tipo, olha, você sonha em entrar no emprego, certo? Então vamos lá, você foi contratado hoje, parabéns. Agora, como que você vai continuar estudando? Sua jornada não terminou aqui. Você precisa continuar se atualizando, porque senão, daqui a pouco, a tecnologia passa e você perde o seu emprego. Tudo bem, isso até não sei se gosto tanto, porque penso, o que o cara quer mais saber? Primeiro, ele quer ganhar a porra do emprego. Eu prefiro um anúncio que você fale, esse aqui é o plano prático para você que não sabe nada ainda de desenvolvimento, ou que sente que não sabe nada, que você sente que não é uma barata tonta. Esse aqui é o que eu chamo de plano de 21 dias. O que é o plano de 21 dias? Em 21 dias, você vai estar com 2 ofertas de emprego na sua mesa. Né? Eu posso garantir com 100% de certeza que vai acontecer isso? Óbvio que não. Mas eu posso garantir com uns 75%, porque é basicamente o que tem acontecido com as pessoas que entram na comunidade dev. E como que isso acontece? Bom, acontece porque a gente tem 4 simples passos que a gente faz com que uma pessoa saia do zero para um nível eficiente no menor tempo possível. E sabe qual é a parte mais legal disso? Não é com mais conteúdo, é com menos conteúdo. É com mais feedback. E é exatamente isso que você vai ter dentro da nossa comunidade. Né? Por muito menos do que uma faculdade vai cobrar para você. Como a gente consegue fazer isso? Blá, 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 blá. Mas, tipo, olha quantas ideias já começa a vir. Benefício imediato, né? Uhum. Mas você também, olha quantas opções tem, só de a gente ir restringindo. Isso aqui também já é um anúncio, mercado de trabalho. Né? Tipo, sabe como... você começa um anúncio, por exemplo, ali na Cato, ou em qualquer lugar de vagas, né? Bom, sabe por que eu nunca recomendo que meus alunos entrem aqui? Bom, isso aqui é uma maior furada, isso aqui é o pior jeito de você conseguir um emprego na área de tecnologia. O melhor jeito é, 1, sendo bom numa linguagem, e 2, entrando no nosso mercado de trabalho. Né? Porque a minha equipe já tem 15 anos de experiência nisso, e a gente sabe que é realmente uma boa vaga do que uma vaga que não é tão boa assim, que você tem que ter mais cuidado. E a gente vê essas melhores vagas e dá essa oportunidade para quem está dentro da nossa comunidade. Né? E você pode ser uma dessas pessoas também. Da blá, 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 blá. É um anúncio também. Então, olha a quantidade de cada atributo do seu produto também é um tipo de anúncio que você pode fazer. Esse grupo fechado, mesma coisa. Sim. Cada atributo do seu produto é isso. É um potencial anúncio. E daí, de novo, você pode multiplicar isso por estrutura, pode multiplicar por apelo, pode multiplicar pelo tema, pela categoria. Legal. Né? Legal. Cara, então, assim, é ideias limitadas. E, Felipe, o mais interessante que a gente está falando de tudo isso, ainda para quem tem consciência já alta. Para você estourar mesmo, você vai ainda também atrás de pessoas com consciência um pouco mais baixa. Né? Você vai com quem já pensou, de repente, virar programador, ou está em outro lado
você vai atrás de pessoas um pouco mais abertas, gente. Você sabe, tá bom, vou atrás de pessoas de 20 a 35 anos, e daí você vai até criar um mistério, de repente, né? O programador minuto, né? Saber que você pode virar programador em 1 minuto. Daí você, não sei como você vai explicar essa promessa, mas é uma promessa que chama atenção. Pode ser em 15 minutos, porque em 15 minutos dá para fazer um programa bem ok. Então, Bobinho. o Programador programador minuto, né? Tipo, você mostra, ó, é a profissão que mais tem vagas abertas no mundo. É a profissão com mais, né, escassez de mão de obra. É a profissão que você pode literalmente trabalhar em qualquer lugar do mundo e ganhar em dólar, até se você não fala inglês. É a profissão mais cobiçada, é a profissão do futuro, do presente, do passado, é a profissão. Mas o problema é que a maioria das pessoas não tem ideia de como entrar nisso. Que linguagem você tem que aprender? Como que você tem que aprender? Quanto custa? Precisa de faculdade? Blá, blá, blá. Bom, eu estou aqui para te mostrar o jeito mais simples de você se tornar um programador. Um jeito tão simples, na verdade, que tem gente que chama isso de programador minuto. Agora, para você entender a história inteira, eu precisei criar uma aula aqui de 40 minutos que vai te explicar exatamente tudo que você precisa saber sobre esse mercado e como você pode começar mais cedo e com menos dinheiro do que você imagina. Não importa o seu inglês, não importa a sua habilidade com números, não importa se você tem um computador até. Como que você faz isso? Bom, clica aqui embaixo e assiste a aula enquanto ela está no ar. Show de bola. Maravilha. Obrigado, muito obrigado. Tem que liberar espaço. Me aquecendo, hein? Fui me aquecendo. A panela de pressão aí já começou a pegar o vaporzinho. Uhum. Bom, legal é isso. Tem muita oportunidade aí. Bom, acho que deu para ter uma ideia, né, de como usar restrições. E acho que deu para brincar um pouco até. Fez sentido aqui, galera? Fez? Legal. Galera, eu preciso ir. Mas enfim, eu vou estar lá em BH, né, essa semana também. Então, a gente troca uma ideia quem estiver lá. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que eu comecei um pouco lento, porque eu estava muitas reuniões seguidas, mas acho que foi melhorando com o passar do tempo. Não, foi ótimo. Pena que não deu tempo, assim, de todo mundo. Todo mundo queria falar um pouquinho com você, mas eu reforço que, gente, quem não conseguiu, o Max vai estar lá, ele vai palestrar no evento. Então, final de semana aí é o momento para a gente se encontrar, né, Max? Obrigada pelo seu tempo. E, Fechou. Pessoal, também obrigada quem pôde estar aqui, quem pôde participar. Todo mundo mandando um bravo aqui, palminhas e excelente no chat. Hoje mesmo eu já subo a aula, então quem entrou um pouquinho depois já vai conseguir conferir. Max, obrigada, viu? Valeu, Carla. Valeu, galera. Espero vocês lá, então, em BH. Até. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite.